Mateus 4, de 1 a 11, revista corrigida. O texto diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quantos aqui tem Bíblia? Levanta o braço. Quantos tem Bíblia? Eu não estou falando da Bíblia no celular. Bíblia, papel. Você tem Bíblia em papel? Se você não tem, adquira uma. Pastor, mas eu tenho Bíblia no celular. Adquira uma em papel. E leia na Bíblia em papel. A sua leitura diária, faça lendo na Bíblia em papel. Eu não sou contra a Bíblia digital, tanto que eu uso muito. Eu tenho várias e uso bastante. Inclusive, no nosso aplicativo, nós temos lá também acesso à Bíblia digital. Mas por que de ler na Bíblia em papel? Porque na Bíblia em papel não é qualquer Bíblia também. Dê preferência para uma Bíblia que ela tenha rápidas referências. O que são rápidas referências? Alguém tem uma Bíblia de papel que possa me emprestar? Tem aí? Só os crentes. Tem algum crente aí com Bíblia? Em cadeirinha, né, irmão? Você certamente está como eu também, usando a Bíblia. Vem cá, filhão, fica do meu lado aqui. Não, essa aqui não vai servir. Exatamente porque ela não tem. Essa é uma Bíblia, aquela lá eu acho que tem. Essa tem. Obrigado, filho. Essa aqui tem. Olha aqui, ó. Pode ficar aqui, queridão. Essa Bíblia aqui, por exemplo, ela tem aqui no rodapé. Está vendo aqui? Algumas têm aqui no meio, uma coluna no meio. Entre uma coluna da direita e a esquerda tem uma coluna no centro, onde estão as referências. Nessas referências, você sempre tem um número grande, negrito. Esse número é o capítulo. E você tem números menores. Então você tem o capítulo e o versículo em negrito, grande. E depois você tem números menores. Então você tem lá número 1, número 2, número 3, número 4. Se a tua Bíblia tem números grandes em negrito, os números grandes é o capítulo e o versículo. E os outros que não estão em negrito, em letras menores um pouquinho, ou que não estão em negrito, são as referências bíblicas que você encontra sobre esse mesmo assunto que o texto está falando. Então, deixa eu aqui pegar, por exemplo, o texto que a gente acabou de ler, de Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Por exemplo, capítulo 4, está aqui. Por exemplo, versículo 5, 4, 5, não, deixa eu ver aqui, 4, 11. Essa aqui é mais, não é tão esmiuçada. Por exemplo, eu queria uma que pudesse achar aqui, por exemplo,
E chegando-se aí do tentador, disse, verso 3, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia melhor que tem é aquela que tem as letrinhas pequenininhas, que vão aparecendo em cima das palavras aqui. Porque, por exemplo, se essa Bíblia aqui fosse uma dessa, aqui no capítulo 4, versículo 4, a referência seria para te levar lá no texto que Jesus está usando, porque ele diz assim, ele porém respondendo disso, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que disso? Para que você possa estudar a palavra de Deus. Quem está entendendo? Se você ler a Bíblia no digital, ela não vai trazer essas referências. E essas referências são muito importantes porque a Bíblia por si só, ela vai se confirmando, ela vai elucidando, mostrando como as coisas são, por que elas são. Nesse texto, Jesus está num momento em que ele está sendo tentado pelo diabo. E o que ele faz? Ele usa a palavra de Deus para resistir ao diabo. Mas observa uma coisa. Jesus ele estava num momento de fragilidade física, mas de fortalecimento espiritual. Por que de fortalecimento espiritual? Por quê? Jesus estava fazendo o quê? Jogando ping-pong? Tomando banho de praia? Ele estava lá no Mar da Galileia, fazendo pesca subaquática. O que Jesus estava fazendo? Jejuando e orando. Ou seja, Jesus tirou um tempo para a sua consagração. Meu irmão, minha irmã, toda vez que você ouvir ou ler na Bíblia, jejuando e orando, ou só jejuando, isso tem como sinônimo consagração. O que é consagração? O que é consagrar? É tornar santo. O que é santo? Separado, exclusivo para... Jesus se destaca para se separar e se tornar exclusivo para Deus. Sem internet, sem celular, sem WhatsApp, sem telefone, para Deus. Ele passa 40 dias e 40 noites se consagrando. Quem é que estava fazendo isso? Não era Pedro, não? Quem era? Mas ele não era Deus encarnado? E ele precisava disso? Acontece que ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele podia tentar? Ele podia pecar? Tem gente que acha que Jesus não podia pecar. Como? Jesus não podia pecar? Ele era Deus. Ele era 100% homem. Quando eu me casei, a Flávia logo depois engravidou. Depois não, 4 anos depois quase. Ela engravidou 4 anos depois. Ela viveu uma situação inusitada aqui no pátio da igreja. Ela estava ali com um barrigão. E aí, conversando com as irmãs, aí tinha uma visitante. Aí, a visitante, conversando, foi mais ou menos isso. Se não for, é a minha versão do que aconteceu. Mas o que aconteceu, eu sei que eu não vou errar no que aconteceu, tá bem? Eu sei que a pessoa virou, a senhora que é a esposa do pastor? Eu falei, sou eu. Mas a senhora está grávida. Eu não sabia que pastor fazia isso. Olha que ponto, irmãos. Você pode estar pensando assim, que pessoa simplória.
Não. Tem gente que pensa que pastor é anjo mesmo. Tem gente que pensa que pastor é intocável, uma pessoa inacessível. Jesus era 100%. Jesus fazia número 1, fazia número 2, fazia número 3. Você deve estar pensando, o que é número 3? Não, comer não. Soltar pum. Jesus soltava pum, irmão. Jesus era 100% ser humano. Ele podia cair em pecado. Poder cair em pecado significa ter a faculdade de escolher errado. Fazer escolha. E a escolha errada. E Jesus, ele vai iniciar o ministério dele. E o ministério dele será um ministério em que ele vai enfrentar muita situação difícil. Ele vai ser levado a certas situações em que ele vai precisar de sabedoria. Os fariseus chegam para ele e dizem assim: Senhor, mestre, uma mulher casou e aí o marido dela morreu. Aí ela casou com o irmão do marido, porque é a lei do levirato. Aí aquele morreu. Ela casou também com outro que morreu, e morreu o quarto, e morreu o quinto, e morreu o sexto, e morreu o sétimo, e por fim ela também morreu. Lá no céu, ou na outra vida, na vida além, de quem será essa mulher? Jesus diz para ele: de nenhum deles. Porque na vida além, todos seremos como os anjos. Não se casam e nem se dão em casamento. De outra feita, Jesus está num lugar e pegam uma mulher em adultério e trazem essa mulher e vão apedrejá-la, porque a lei de Moisés mandava apedrejar. Estão todos ali e vão tentar Jesus. E vão tentar Jesus para fazer Jesus cair numa contradição e contra a lei de Moisés. E aí eles perguntam: mestre, esta mulher foi encontrada em adultério e a lei manda matá-la. Que dizes tu? Jesus não levantou nem a cabeça. Ele disse: se a lei manda matar, mata. Mas aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E aí, ninguém atirou a pedra. Jesus ia viver situações bem sensíveis, difíceis. E Jesus está agora saindo de um tempo de consagração. A palavra de Deus diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é isso. Porque uma pessoa ficar sem comer 40 dias é possível. Eu já vi muitos programas de reality que a pessoa vai para um lugar e ela fica no deserto. O deserto necessariamente não é aquele lugar de areia. Um lugar difícil, inóspito, que ela tem que caçar comida. E ela simplesmente não consegue comer, não tem nada, não encontra. O corpo vai ficando esquelético, o corpo vai se definhando, o organismo vai se autofagindo, ou seja, comendo a si próprio. Bem que eu podia comer umas coisinhas aqui. Mas fica tão frágil, alguns não suportam, outros já têm mais resistência. Mas ficar sem água, desidratação mata muito rápido, mais rápido do que a fome. Mas tem umas coisas que me causam estranheza, irmãos. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, até eu ir morar onde eu moro hoje. Quem aqui tem orquídea em casa? Quem tem orquídea? Vocês têm orquídea? Eu tenho 4. 3, 4. Tenho 4 orquídeas. 5. Ganhamos mais uma. A gente ganhou orquídea. Aí eu pensei, né, quando as folhas caíram, eu pensei, jogar fora. Falei, mas jogar fora a orquídea?
Eu vou plantar, vou ver se isso... Aí eu fui pesquisar como é que faz para plantar a orquídea. Como é que cuidar, porque eu não queria que ela morresse. Quem é que não sabe como plantar uma orquídea? Vai aprender hoje. Sabe como é que você planta orquídea? Você tira ela daquela embalagem, as raízes dela são como se fossem galhos, todos retorcidos, né? Você pega aquilo com todo carinho, pega barbante. Se você tiver uma árvore, vai no tronco da árvore e enrola aquela parte da raiz com barbante, prende ali e deixa. E não precisa jogar água, não. Não põe água. Precisa não. Mas não tem que aguar? Não. E como é que isso não morre? Não morre. Ela extrai do meio ambiente, do ar, a umidade que ela precisa. Ela usa a luminosidade e ela produz a fotossíntese. E daqui a pouco estão saindo novos botões e novas orquídeas. E eu tenho orquídea lá em casa. E eu tenho tido orquídea quase que o ano inteiro. Tudo lá num pé de um coqueirinho que a gente tem. E agora a gente ganhou mais uma. Eu tenho que arrumar um lugar para colocar. Porque é lindo, né? A orquídea é linda. Eu sei que Jesus fica 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. E Satanás vem para tentá-lo. Jesus está fragilizado fisicamente. Seu corpo está fragilizado. Eu não sei quanto a você, mas eu conheço umas pessoas que quando estão com fome, meu irmão, é pior do que cachorro pitbull. Está na hora de almoçar. Vambora. Tem que sentar comigo. Só um pouquinho. Conhece alguém assim? Na hora do almoço, ou na hora de jantar, na comer, do almoço. Já conheceu? Se bobear, mostra o dente. Né? Jesus está aqui fragilizado fisicamente, mas não espiritualmente. Espiritualmente ele está fortalecido. E quando Satanás o tenta, o que ele usa? Ele dá um jab no diabo. Ele usa o quê? A palavra de Deus. A carne estava fraca, mas o espírito estava fortalecido. Meus irmãos, todos nós sofremos vulnerabilidade em algum momento. Mas se ela for espiritual, de nada adiantará o nosso conhecimento das Escrituras. Jesus conhecia as Escrituras. Se o crente não conhece a palavra de Deus, ele não vai conseguir resistir ao diabo. Pode subir monte, ficar 40 dias, 40 noites, que quando você descer na fragilidade, Satanás vai agir de modo sutil, corruptor, e vai essa pessoa cair, porque não está fortalecido espiritualmente. Olha para quem está do teu lado, diz para essa pessoa: você não é uma orquídea. A palavra de Deus diz assim: o justo crescerá como orquídea. É isso que diz a palavra de Deus? Quem conhece a palavra de Deus diz que o justo será o quê? Como a palmeira. Alguém aqui já viu raiz da palmeira? Alguém que já desenterrou um coqueiro? Já teve que arrancar uma palmeira, um coqueiro? Alguém já? Eu vou dizer para você como é que é a raiz da palmeira ou do coqueiro. É tudo uma família só. Sabe como é que é? A raiz da palmeira, ela não é aquela raiz grossa. É uma raiz fina. Ela dá no máximo isso aqui se a palmeira for muito, muito, muito velha. Mas ela cresce o mais profundo que ela pode, e ela cresce o mais longe que ela pode, mas são muitas raízes, como se fosse cabelo da cabeça.
Pensa numa mulher bem cabeluda. Deixa eu ver se tem uma mulher bem cabeluda aqui. Irmã Beth, você pode ver. Lene, fica em pé, Lene. Vamos lá, Lene. Lene, que lavou o cabelo hoje, usou o creme Rinze. Olha que cabelão. Faz assim, Lene. Isso aí. Agora, pega o cabelo, Lene, e faz assim. Faz favor, com as mãos, assim, ó. E segura. Olha que palmeirona. É assim que a palmeira faz. Ela espraia as raízes dela para longe, bem longe, o mais longe que puder. Se você plantar uma palmeira no meio desse templo aqui, desse salão, no meio, se você cavar aqui, depois de anos, ela já adulta, você cavar aqui, você encontra a raiz dela. É por isso que pode dar a ventania que for, ela curva, mas não quebra. Já tentou cortar um pé de palmito? Alguém aqui conhece pé de palmito? É uma palmeira comprida, ela dá no máximo dessa largura, mas ela dá 15, 16 metros de altura. Irmão, eu caçando, muitas vezes, quis comer um palmito com arroz no mato. Eu já levei uma manhã inteira cortando o pé de palmito. Que troço ruim para cortar. Que coisa, porque ela tem fibras que são assim, irmão, literalmente assim, ó. As fibras são assim. E depois dessa daqui tem outra camada, que tem outra camada, e tem outra camada até você chegar no cerne. A palavra de Deus diz que o justo crescerá como a palmeira, não crescerá como a orquídea. Por mais linda, bela que seja, a orquídea tem as suas raízes no tempo, no ar. Ela é extremamente frágil. Qualquer coisa bater naquelas raízes ali e arrancar, morreu a orquídea. Se ela receber água demais, as raízes apodrecem. Morreu a orquídea. A palmeira não. Então Jesus conhecia a palavra de Deus. Conhecer significa ter intimidade. Meu irmão, minha irmã, se você não busca conhecer, se você não lê, se você não estuda a Bíblia, a palavra de Deus, você pode subir monte, você pode jejuar, você pode fazer o que for, você não vai ter intimidade com Deus. Uma vez um pastor conhecido meu tinha assumido a igreja, uma igreja pequenininha aqui no interior, e um camarada que estava lá como pastor, que era um crente, com C minúsculo, saiu da igreja, quase destruiu a igreja. E aquele pastor que assumiu no lugar dele, realizou um trabalho excelente ali, um homem com muita unção de Deus. E a igreja, que era de 3, 4 famílias, começou a ser de 10, de 15, de 20, de 50 famílias. A igreja estava crescendo. O tempo já não estava mais dando. E começaram a acontecer umas coisas extraordinárias ali, poder de Deus sendo manifesto naquela igreja. Aí, um dia, aquele pastor foi num culto. Só que quando ele entrou, o culto já tinha começado, o pastor da igreja estava na sala dele. Ele começou a atender uma pessoa, a pessoa ficou possessa, endemoniada. Estava chegando a hora dele pregar, ele ali lidando com aquele demônio. Aí ele pegou, sem entender por que o demônio ia embora. Falou: tu vai ficar amarrado aí, tu vai ficar aqui até a hora que eu voltar. E largou aquela pessoa endemoniada na sala dele, falou para o atalaia: toma conta dessa porta, não deixa ninguém entrar, nem sair. Não, sair não vai, mas não deixa ninguém entrar. E foi e pregou. Quando ele está pregando, quem é que ele vê lá? Aquele cara que foi pastor daquela igreja, que era um impostor. Mas esse cara tinha ido ali curioso do que estavam falando desse novo pastor e o trabalho que ele realizou na igreja. E esse camarada, que era um pastor, sem vergonha, estava falando muito mal, por inveja, difamando esse pastor. Quando acabou o culto, o pastor foi até a porta, cumprimentar a congregação, e eis que vem aquele que foi o pastor antes, e que estava falando mal dele, um mau caráter.
Ele falou: pastor, que bom que o senhor está aqui, pastor. Graça e paz. Pastor, estou com um problema e o senhor, como é um pastor experiente, eu precisava da sua ajuda. O cara já se sentiu, né? Me pediu ajuda. Sabe o que é, pastor? Eu estou com uma pessoa possessa lá na minha sala. Será que o senhor pode ir lá me ajudar a expulsar esse demônio? Eu falei: meu filho, deixa comigo. O demônio é comigo mesmo. Eu falei: tá bom. Levou. Quando chegou lá na sala, que abriu a porta, falei: pastor, olha o demônio aí. Demônio comigo assim, ó, pegou a Bíblia: eu te conjuro em nome de Jesus, e mostrou a Bíblia para o demônio. O demônio pulou em cima dele, quase que rasgou ele todo. Ele começou a gritar. Aí o pastor da igreja queria dar uma lição nesse sem vergonha. Falou: demônio, larga ele. O demônio largou. Falou: agora em nome de Jesus sai. O demônio saiu. Aí ele entendeu por que ele não tinha mandado aquele demônio embora, o demônio não saía. Deus tinha propósito daquilo. Qual é a diferença desses dois caras? É que um estava preparado. Aquele levou a Bíblia e mostrou a Bíblia para o demônio. Esse tinha a Bíblia na sua alma, na sua vida. De que adianta saber a palavra de Deus de cor, se não estiver vivendo a palavra de Deus? Jesus não apenas se consagrou, ele conhecia a palavra de Deus, mas também ele era Jesus, o Filho de Deus, 100% homem. Se ele não pudesse pecar, Satanás não tinha ido lá para tentar ele. Meu irmão, minha irmã, todos sofremos vulnerabilidade. A gente fica frágil em algum momento, mas se essa fragilidade for espiritual, não adiantará nada você saber o que está escrito. Porque naquele momento, a nossa mente fica turva, as emoções tomam lugar da razão. Por quê? Porque o espírito, a alma, melhor dizendo, não está preparada. Não está preparada. O que eu vou falar agora não é por vaidade. É uma constatação que eu confesso para vocês, eu fiquei surpreso. Eu não sei se vocês notaram, muito obrigado pelos que me elogiaram, mas eu já perdi 4 quilos. Obrigado. Mas eu comecei andando 2 quilômetros, na velocidade de 6 quilômetros por hora. Como é que eu sei disso? Porque é na esteira, né? Aí eu fui para 3 quilômetros. Aí eu fui para 4 quilômetros. E comecei a andar 4 quilômetros. Eu falei: agora, poxa, 40 minutos andando. Não é para qualquer Cláudio não, hein? Mas dessa última vez, eu tinha que pegar a Beatriz na escola. E eu ia ter apenas 1 hora. Então não ia dar tempo para eu fazer, além da caminhada, os exercícios que eu preciso fazer. Então foi o seguinte: hoje eu vou andar 1 hora. Eu vou andar 6 quilômetros. Quando eu cheguei nos 4 quilômetros, irmão, eu estava me sentindo muito cansado. Mas aí eu comecei a pensar em algumas coisas. E de repente a minha mente, eu divaguei. Fui para coisas que eu tinha que pensar. Eu comecei a tirar meu pensamento daquilo. Tinha uma televisão em frente, que as academias fazem isso, né? Colocam televisores, né? E eu estava vendo aquilo lá e não conseguia ouvir nada. Aliás, eu não sei porque colocam aqui esse troço, a gente não consegue ouvir nada. Tem uma música, e o troço da televisão ali, ou é futebol, ou é você não sabe o que está acontecendo, você não entende nada. Eu sei que eu fiquei olhando aquilo ali, como quem diz assim: será que eu consigo ler o lábio do cara? Quem está falando, para entender alguma coisa. Eu simplesmente tirei a atenção do que estava acontecendo. Quando eu voltei a atenção para o que eu estava fazendo, eu já tinha andado 5 quilômetros e eu não estava sentindo mais nada. É como se eu tivesse ficado anestesiado.
Irmãos, eu estava andando, com 4 quilômetros, a minha panturrilha começou a esquentar, aquecer e ficar meio dolorida. Eu falei, não vou aguentar chegar aos 6 quilômetros. E o pensamento, eu não vou aguentar. Aquilo estava me abatendo. Quando eu foquei em outra coisa, tirei a atenção desse problema que eu estava vivendo agora, quando eu cheguei aos 5 quilômetros, que eu fui olhar, eu já não estava sentindo nada. E não é porque eu fiquei adormecido, é porque o nosso cérebro, quando nós estamos fazendo exercício, aprenda isso, nosso cérebro, ele começa a produzir serotonina e descarregar serotonina no nosso corpo. E serotonina é um hormônio que nos dá prazer. É por isso que tem gente que diz assim, meu vício é academia. Chamar isso de vício não é adequado, porque vício está sempre relacionado a uma coisa ruim, sim ou não? Mas passa a ser uma atividade tão prazerosa que a pessoa quer estar lá no dia seguinte. E o que eu percebi é que eu cheguei aos 6 quilômetros, eu estava suado, acho que eu perdi mais uns 2 quilos nessa, e eu não estava sentindo o cansaço, só quando eu cheguei em casa. Meu irmão, minha irmã, se nós não estivermos com a nossa alma preparada, a gente pode estar com o corpo tinindo, show de bola. Quando vier a tentação, a gente cai. Quando vier a provação, a gente cai. De nada vai adiantar a gente conhecer, saber a palavra, se a gente não cuidar da alma. A nossa mente vai ficar turva, a gente não vai lembrar da palavra de Deus. Me ajuda aqui. Quantos de vocês, passando por um momento difícil, já querendo chutar o pau da barraca, já querendo entregar o ouro para o bandido, de repente veio alguém e falou uma palavra de Deus que você estava careca de saber, e aquilo fez todo sentido para você, falar assim, meu Deus, mas não é que é mesmo? Quem? Você sabe por quê? Você está vivendo aquilo que eu estou falando agora. E por que isso aconteceu? Porque a gente não estava alimentando o espírito. Quando a nossa alma está fragilizada. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se te mostras fraco no dia da fragilidade, terrível a tua fraqueza. Amados, nós não podemos impedir a tentação. Por isso nós devemos estar preparados para quando ela chegar. Jesus estava preparado, sim ou não? Estava. O físico, o fisiológico estava fragilizado, mas a alma estava firme. A tentação sempre virá em um momento de fragilidade sofrida ou provocada. O que é uma fragilidade sofrida? Intempéries da vida, uma tragédia que acontece, algo que a gente não fez nada, mas aquilo vem contra a gente sofre aquela situação, e vai nos abater de alguma forma. A provocada é quando intencionalmente o diabo trabalha a mente da gente, aproveitando aquela fragilidade sofrida. Por isso é preciso estarmos preparados na mente, porque a mente é o campo de batalha em que Satanás atua para conseguir entrar com a sua seta maligna. Eu quero perguntar para você, e aí? Você tem alimentado a tua alma e você tem preparado o teu espírito para os embates que todo dia a gente está tendo com escolhas que a gente tem que fazer? Quando naquele domingo de manhã você acorda e o pensamento que te vem à mente é, eu acho que hoje eu vou ficar. Eu estou tão cansado, hoje eu trabalhei, puxa, ontem foi também cansativo, hoje é domingo, mas à noite eu vou. Mas para ir trabalhar a gente não pensa isso. É ou não é? Para ir trabalhar a gente pensa, eu tenho que ir. Eu quero ficar, mas eu
tenho que ir. É assim ou não é? Mas para ir ou para vir ao culto no domingo, estou tão cansado, eu posso ir à noite. Isso é o mínimo. E o que dirá das outras coisas? Dá uma olhadinha para a esquerda, sua esquerda. Está vendo aquela fileira lá toda vazia? Dá uma olhadinha aqui para o meio. Está vendo quantos lugares vazios? Dá uma olhadinha para a direita. Está vendo quantos lugares vazios? Quando os cultos de quarta-feira eram cultos de libertação, que pessoas vinham para cá, ficavam possessas de demônio, eram expulsos os demônios. Quando o Espírito Santo vinha, manifestava que usando alguém para falar, a igreja era sempre para chamar atenção por alguma coisa, isso aqui começou a ficar lotado de gente. Quem lembra disso? Agora, porque os cultos são da palavra, onde estão todos aqueles que já não vêm mais? E o que fortalece a nós para o dia mau não é a ação sobrenatural que a gente viu hoje acontecer, é a palavra de Deus que está dentro da gente e que a gente vai precisar usar, porque o nosso espírito estará preparado. Feche os seus olhos e pensa sobre isso. Você está preparado para o que vai acontecer amanhã? Tem gente aí que está sofrendo situações difíceis, opressoras, tem pensado em chutar o pau da barraca, largar tudo, rasgar o verbo, ir embora, deixar o emprego, deixar a família, sair da igreja. Porque não tem estado preparado. Porque essa tentação vem para todos nós, irmãos. E Satanás, ele constrói a nossa fragilidade. É a fragilidade sofrida, não, é a fragilidade provocada. E essa fragilidade provocada vem por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente ouve. A que você tem exposto a tua alma? Que tipo de filmes você tem assistido? Você não anda bem com o teu cônjuge e você fica assistindo aqueles filmes que tem cenas de sexo? Você já não anda muito bem, anda chateado com o patrão, com aquele colega do trabalho que fica te colocando no limite. Você fica assistindo aqueles filmes de ação, de matar, e aquela coisa toda que leva a gente a ficar mais tenso. A quem é que você tem dado ouvidos? E a palavra de Deus diz assim, ó, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede caminhos da vida. Quando vier a tentação, a gente vai precisar ter a resposta certa. Porque se a gente não tiver a resposta certa, em que a gente crê, a gente vai errar. Se até Jesus foi tentado, imagina você e eu, quem somos nós? Por isso, meu irmão, minha irmã, se prepara. Eu fico triste quando um crente vem e diz assim, pastor, eu queria muito subir monte, eu queria muito poder orar lá no monte, o senhor autoriza isso? Eu não. Você lê a Bíblia? Tem lido a Bíblia? Tenho, todo dia, pastor. Você estuda a palavra de Deus? Estuda a palavra de Deus. Então você não precisa de monte. Jesus Cristo nunca disse assim, quando você quiser falar com Deus, suba um monte, sozinho. Não, ele disse assim, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor ali no secreto, ou seja, só você e Ele. Ele vai te ouvir. Não tem que ser no monte, não tem. Meu irmão, minha irmã, se a gente não estiver preparado, porque Satanás vem, o diabo vem, o tentador vem, e ele vem sabendo a tecla que deve apertar. E é quando surge aquela situação que, se bobear, o velho homem sai da sepultura, o palavrão sai da nossa boca, a atitude
grosseira é tomada e a gente envergonha Deus. Prepare-se para amanhã. Nós estamos no meio da semana. Ainda tem 2 dias úteis. Para alguns, 3 com sábado ainda, né? Se prepara. Diga agora para si mesmo: alma, prepara. Decida. Eu não vou mais iniciar um dia na minha vida sem eu ler a palavra de Deus. Se eu tiver que acordar mais cedo, eu vou fazer isso. Mas eu vou preparar a minha vida. Eu vou me preparar. Eu devo estar falando com alguém que está vivendo já uma situação, tem enfrentado a situação. A resposta para a tua vitória é: conheça a palavra de Deus. Jesus conhecia. E fortalece o teu espírito na comunhão com o Espírito Santo de Deus. E quando vier a tentação, e quando vier a fragilidade, abra a tua boca. Não fique calado. E diga: espírito imundo, que quer me ver chutar o pau da barraca, que quer me ver tomar uma atitude que desonra o Senhor. E aí você diz qual é a atitude: sair de casa, acabar com o casamento, sair da empresa, agredir aquela pessoa. Diga: em nome de Jesus eu te rejeito. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz: clama a mim, eu vou te responder. Eu vou clamar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: é do alto que me virá o socorro. Eu não vou esperar em A, B ou C. Eu vou esperar no meu Senhor. Ele é fiel. Coloca esse demônio para correr. Faz como Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele servirás.